O Curitiba é campeão da Série B 2025. Remo conquistou o acesso de forma épica e está de volta à Série A depois de 30 anos. O Atlético Paranaense subiu também depois de uma Série B muito tensa. E a Chapecoense, meu irmão, vai jogar a Série A de novo. Vamos falar agora sobre a última rodada da Série B. Os times que subiram, aqueles que caíram e o título. Então vambora, né, de marcha. E vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos de volta de Belém do Pará, o Torcedorismo foi a Belém, estamos de volta aqui no nosso estúdio. E cara, muito obrigado a todos os belenenses que me receberam de uma forma, assim, excepcional. Foi a primeira viagem do canal, o canal vai viajar mais vezes em 2026, então se prepara, torcedorismo vai brotar na tua cidade lá em 2026. Se você tá gostando aí, tá feliz com esse final de Série B, tá animado com a Série A, se inscreve no canal porque ano que vem torcedorismo vai em peso analisar a Série A, meu irmão. Então já se inscreve no canal, deixa a curtida se você está animado. E esta é a tabela final da Série B em 2025. O Curitiba campeão diante do Amazonas e sofrendo gol, quem diria, né? Sofreu gol aí diante do Amazonas, mas levantou a taça, fez 2 gols no jogo. A torcida ficou aliviada, a torcida coxa branca não viu o seu time perder o título para o seu maior rival. Os jogadores foram bem, derrotaram o Amazonas já rebaixado e o coxa ficou com a taça. O Atlético numa... Meu irmão, que festa linda que a torcida do Atlético Paranaense fez na Arena da Baixada. Quem não viu ainda, vai no Instagram do Torcedorismo, cara, tá o link tá aqui na descrição desse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, é torcedorismo.yt. Segue a gente lá. Tem a festa do Remo, do Coxa, do Atlético, da Chape. Tá impressionante o que a torcida do Atlético fez. O Atlético está de volta, venceu o América. A Chape, meu camarada, conseguiu vencer um jogo muito difícil diante do Atlético Goianiense. Mas o que o Remo fez, meu amigo, o que o Remo fez, a gente vai falar sobre a virada do Remo, sobre a virada na temporada, sobre a virada no século, a virada no ano. O que o Remo fez é uma coisa assim histórica e está lá. Criciúma acabou ficando pelo caminho, né? Acabou sendo derrotado e muito indo nas costas de Filipinho. A gente vai falar sobre a expulsão de Filipinho no primeiro tempo. E o Goiás acabou tomando a virada. A gente vai falar sobre a postura do Goiás nesse último jogo, tá? Sobre tudo o que aconteceu, sobre tática, sobre essas coisas. E vamos falar também sobre o último time rebaixado, a Ferroviária. A Ferrinha vai voltar para a Série C. Quem acompanha o canal aqui mais algum tempo, foi uma previsão minha, né? A tabela da Ferroviária não estava fácil nessa reta final e o time não estava jogando bem. Emendou 3 derrotas seguidas aí, 7 jogos sem vencer. E a Ferroviária foi de base, rapaziada. Vai jogar a Série C junto com o Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. E eu já quero começar a análise por aqui para mostrar para vocês como o que o Remo fez já é uma coisa fora do padrão, tá? Outros times já fizeram isso, né? De subir da Série C para a Série B e subirem direto para a Série A de novo. Já o Vitória, por exemplo, né? Subiu da Série C para a Série B e foi campeão da Série B. Mas não exclui o fato de que é histórico. Olha só, os times que subiram junto com o Remo na temporada do ano passado. O Remo estava na Série C em 2024, rapaziada. Ele subiu junto com Ferroviária, ele subiu junto com Volta Redonda, que foi o campeão da Série C no ano passado, e ele subiu junto com o Atlético. Volta Redonda e Ferroviária rebaixados novamente. É muito difícil você sair da Série C para jogar a Série B. O Atlético, meus camaradas, brigou contra o rebaixamento até o último suspiro. Chegou a estar sendo rebaixado. No intervalo, o Atlético estava sendo rebaixado. E o Remo, dentre esses 4 times, conquistou ainda o acesso. Não só fez uma Série B tranquila, como fez uma Série B de elite. Subiu para a primeira divisão. Os times que foram rebaixados estarão na luta e o torcedorismo vai acompanhar a Série C no ano que vem. O Paysandu aqui se destaca, né, como uma situação muito fora do padrão também, né? Foi muito pior a temporada do Paysandu, muito mal planejada diante de tudo que o time tinha de poder financeiro. Era algo até parecido com o Remo, mas tinha alguns outros problemas internos, externos, financeiros, e aí o Paysandu acabou ficando de fora. Acredito eu que aquela janela do Mundial, sabe? Aqueles 10 dias ali que a FIFA abriu uma janela menor, né? O Paysandu saiu desembestado, contratando todo mundo que via pela frente, sabia que o transfer ban ia vir, né, na janela principal, e aí o Paysandu fez 11 contratações
e foram contratações que não ajudaram o clube naquele momento, e era a hora da virada do Paysandu, e as contratações não renderam, né? Então foi erro na montagem do time, erro ali também na guinada das contratações, e o Paysandu vai jogar a Série C. A gente vai falar sobre isso muito no ano que vem, tá? E nesse ano também a gente já vai começar a falar sobre as divisões. Agora os times que subiram, né? Para falar aqui sobre CRB, Avaí e Novo Horizontino, até o Cuiabá mesmo, né? O Atlético Goianiense, esses times que chegaram a sonhar em algum momento, são times que na temporada do ano que vem podem vir muito forte, tá? Todos eles aqui. O CRB, cara, tá na hora de sair dessa Série B, hein? Você, torcedor do Galinho, tá na hora de sair. O Avaí, se arrumar essa administração aí, também é um clube que pode lutar seriamente por acesso nas próximas temporadas. Agora os times que brigaram até o último suspiro por vaga na Série A 2026. Falar primeiro sobre o Goiás, cara. O Goiás é um clube de uma camisa muito pesada, é um clube de uma camisa excepcional, montou um elenco muito forte, fez um primeiro... Gente, o Goiás foi líder do primeiro turno, tá? O Goiás foi muito bem no primeiro turno, só que foi uma decadência rodada após rodada no segundo turno, que culminou nessas últimas rodadas sob o comando do Fábio Carille. O Wagner Mancini saiu, até acho que... Eu sou fã do Wagner Mancini, tá? Chegou ali na Série A agora, nesse momento tá jogando a Série A e tá indo muito bem, né? Tá treinando o Bragantino, tá indo muito bem por lá, consertou um pouco o Bragantino, mas não estava mais rendendo no Goiás, e a diretoria demorou, né, a agir quanto a isso quando trouxe o Fábio Carille. Vou falar que eu não fui muito entusiasta da contratação do Fábio Carille, mas é inegável que ele trouxe de volta o espírito para esse time do Goiás, a confiança. Ele é um cara que tem ali fama por montar times mais fechados, times melhor, né? Os times são melhores defensivamente, mas o Goiás, na última rodada, enfrenta o Remo em Belém, o Remo ainda disputando acesso, e o Goiás me abre o placar com William Lepo num chute, assim, de rara felicidade, com 7 minutos de jogo, e o Goiás abdica de jogar a partida. Com 7 minutos de jogo, o Goiás abre o placar e se fecha completamente. Foi um bombardeio do Remo. Tadeu, que salvou o Goiás ali de uma goleada nesse jogo, né? O Goiás foi muito bombardeado, o Tadeu agarrou muito no primeiro tempo. E aí, cara, sai num segundo tempo, tomando gol no último minuto, né? Merecido, tá? Inclusive. E aí volta para um segundo tempo, precisando retomar, precisando revirar. E aí vai para cima. Só que em determinado momento do segundo tempo, quando o Goiás resolveu sair para o jogo, o Criciúma toma o gol. Com o empate, o Goiás estava subindo e mais uma vez o time recua. Não vai subir, cara. Um time assim, pode até subir, é muito forte ali, mas contra um time como o Remo, que tem um poderio ofensivo muito forte, pra mim foi erro tático, erro de estratégia, e até psicologicamente acho que os jogadores do Goiás se sentiram mais confortáveis em tentar segurar o placar do que em tentar resolver o acesso na Série B. E o medo, pra mim, e a falta e o erro em estratégias do Carille, pra mim, tiraram o acesso do Goiás. O caso do Criciúma é um pouco pior, né? O Criciúma foi jogar contra o Cuiabá na Arena Pantanal, que sempre é um lugar muito difícil. O Cuiabá não vencia 5 rodadas, mas Filipinho foi expulso de forma muito infantil, tomou 2 cartões amarelos no primeiro tempo, foi expulso, deixou o Criciúma com um jogador a menos desde o primeiro tempo, ali a reta final do primeiro tempo, segundo tempo inteiro. Não dá pra colocar só nas costas do Filipinho. Eu sei que o torcedor do Criciúma tá muito machucado, tá muito tenso. É fácil botar a culpa no Filipinho, mas não é só culpa dele. O cara errou, foi infantil. Mas os erros do Criciúma vêm de um pouco mais tarde, vêm de um pouco antes, né? O Criciúma, ele teve muitos problemas também de contusão, seus principais jogadores na reta final acabaram ficando fora. Quando eles voltaram, o Criciúma tava ali naquele êxtase para tentar subir logo o mais rápido possível. Conseguiu vencer 2 times da zona do rebaixamento, né? Dentro dessa casa. O Atlético Goianiense não tava na zona do rebaixamento, mas não tava mais brigando por nada. Venceu o Botafogo muito bem, mas contra os times do topo de tabela, o Criciúma teve dificuldade e mais uma vez teve dificuldade na última rodada e acaba entregando seu acesso no último momento, né? Naquele momento que não poderia, mas, cara, dou aqui meus parabéns à campanha do Criciúma, que começou com o time na zona do rebaixamento. Foi um time que em determinado momento foi o melhor da Série B. O Criciúma chegou a ser líder, saiu da 19ª posição até a liderança.
fez uma excelente Série B, inclusive de recuperação. Eduardo Batista, continuo sendo fã dele. Tá difícil do Eduardo Batista conquistar o acesso, né? Bateu na trave 3 vezes. Terceira vez que ele fica na 5ª colocação. 2 com o Novo Horizontino e agora uma com o Criciúma. Mas um trabalho, quando é bem feito, ele tem esse padrão, uma hora vai dar certo. E inclusive o Criciúma renovou o contrato com ele. Agora para falar dos times que subiram, cara, falar sobre o Remo. Você, torcedor remista, que está feliz, comenta aqui embaixo como é que você vê o seu Remo na Série A, até onde o Remo vai. Cara, para falar sobre o Remo, cara, a gente precisa falar sobre uma trajetória muito rica, né? O Remo monta um time, vem da Série C, monta um time muito forte. A diretoria faz um planejamento excepcional, investe. A diretoria que poderia subir da Série B, da Série C e falar que na Série B não, a gente vai manter o time na Série A, na Série B, essa é a nossa intenção. Não, desde o primeiro momento, o recado da diretoria foi: nós vamos brigar por acesso. Ou seja, falou para os jogadores o seguinte, meu irmão: vocês vão ter que correr, a gente não pode perder ponto bobo. E o Remo começa ali uma temporada sob o comando de Daniel Paulista, o Papelinho tava por lá, montou um time bom. O Remo tava azeitado, começa ali com muitos jogos de invencibilidade a Série B, brigando por acesso e toma um baque, né? Perde o seu executivo de futebol, o Papelinho vai pro Fortaleza, perde o seu treinador também de uma forma meio que o Daniel Paulista sai pela porta dos fundos, né? Depois de afirmar que ficaria, ele aceita a proposta do Sport, o Remo fica um pouco sem rumo, vem Marcos Braz traz Antônio Oliveira, que na minha opinião não foi um acerto, tá? Trazer o Antônio Oliveira, mas o Marcos Braz chegou, tinha carta branca lá para escolher os treinadores, a diretoria foi junto. O Antônio Oliveira, pra mim, cara, não é um treinador ruim, tá? Mas eu acho que ele precisa de muito tempo, né? Pra que funcione o futebol dele. E ele até teve muito tempo, 3 meses ali, e não rendeu. Até fui um dos caras que era contra a demissão dele lá no início, mas aí quando ficou insustentável ali na reta final, das últimas 2 semanas, eu já tava aqui falando que não dava. Eu até acho que a diretoria do Remo demorou demais pra demitir o Antônio Oliveira. O Marcos Braz confiava nele, mas acabou que nem o Marcos Braz na reta final quis ficar com ele, né? Então sai o Antônio, o Remo perde um jogo depois com o interino pro Volta Redonda, parece que tá tudo acabado, cai pra 12ª posição, mas o Guto Ferreira chega, ele que queria muito o Remo, esperou o Remo pra poder treinar o Remo, o Guto emenda 6 vitórias seguidas, coloca o Remo de volta no G4, sofre uma turbulência, toma um gol no final da Chapecoense, não vence do Novo Horizontino com um jogador a mais, toma um baque e perde pro Avaí já sem nada pra fazer, tem jogadores expulsos, todo mundo perde a esperança, mas o Remo ressuscita, a torcida bota 50 mil no Mangueirão e o Remo vira um jogo diante do Goiás, uma coisa impressionante, conta com o tropeço do Criciúma e conquista o acesso. O Remo, fenômeno azul, está de volta à Série A. Tem muitas expectativas sobre o Remo na Série A, vamos falar muito sobre isso aqui ao longo dessa pré-temporada, contratações, vamos falar muito aqui no canal. Vamos falar sobre Remo, sobre Chape, Atlético e Coxa, a expectativa deles para a Série A. Mas o que o Remo fez é épico, então parabéns, torcida azulina. Hoje eu lancei um vídeo, inclusive eu estava lá em Belém nesse jogo do acesso do Remo, fiz um vlog aí sobre a minha passagem por Belém. Queria agradecer mais uma vez a todos. Chapecoense está de volta, hein, rapaziada? Está de volta à Série A, a Chape que, com um orçamento ali médio, né, médio para alto, né, na Série B, um dos 10 primeiros orçamentos, né, de folha salarial, a Chapecoense conquista o seu acesso depois de perder o seu principal jogador ao longo da temporada. O Mailton foi embora para o São Paulo, mas a Chapecoense conseguiu retomar, né, Giovani aí como principal destaque da Chape ao longo dessa Série B. A Chape que teve também uma reta final ruim, né, 3 jogos sem vencer, precisava vencer, né, e contar com tropeços de rivais para conquistar o acesso, e deu certo, né? Só para você se ligar uma coisa: Criciúma e Goiás começaram a última rodada dentro do G4. Ou seja, na última rodada, 50% do G4 mudou, meu camarada. Remo e Chape estavam fora. Criciúma e Goiás, ambos tropeçaram. Remo e Chape entraram na onda deles, né? Entraram na vaga deles. E a Chapecoense, com uma equipe mais modesta do que as outras, na minha opinião, apesar da folha salarial não ser das menores, a Chape tem uma equipe menos, não é inchada a palavra, mas tem menos opções de elenco a Chapecoense, né? Então conquista um acesso muito legal. No início da temporada, a Chape, para mim, brigaria ali na zona de baixo da tabela. A Chape é vice-campeã estadual diante do Avaí, mas fazendo um campeonato catarinense muito ruim. Muito ruim. E a Chape se recupera de forma excepcional na Série B. Do início ao fim, a Chape ficou no topo da tabela.
Então, foi um time muito constante. Vamos falar muito sobre Série B ao longo dessa semana pra gente amarrar essa Série B 2025. Tô só aqui fazendo o primeiro vídeo sobre a situação do G4 para dar os parabéns aos clubes que subiram. A torcida do Furacão, alô, torcida do Furacão, que chegou em peso aqui no torcedorismo, cara. Conheci de perto a torcida rubro-negra do Paraná e a torcida do Atlético, muito apaixonada, muito machucada também, né, depois do rebaixamento, que foi uma surpresa em 2024, depois de um início tenebroso, né, em que se falava até do Atlético brigando contra o rebaixamento para a Série C em determinado momento, né? O início era o Atlético é favorito, no meio era, meu Deus, o Atlético está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Chegou a estar nesse nível, 4 pontos da zona do rebaixamento, cara. Mas o Odair chegou, a diretoria foi muito bem, foi muito firme ali nas contratações de meio de ano. 2 peças-chave, tá? Que chegaram, tá? O Teran, que consertou essa zaga. Além do Odair, obviamente, que eu sou fã do Odair, tá? Além do Teran, tá? Zagueiraço que chegou no Atlético, e o Viveiros, né? Esses 2 que chegaram no meio da temporada, junto com outros, mas esses 2 aí como destaques, eles mudaram a vida do Atlético Paranaense, e eu não posso não citar Julimar, meu camarada, que voltou também de lesão, voltou com um ritmo mais forte, e na reta final foi o jogador mais importante do Atlético Paranaense. Então, esses 3 caras aí na reta final foram decisivos, tanto que quando o Atlético perde o Teran, né, ele fica lesionado ali uns 2, 3 jogos, é aquele momento em que o Atlético decai, né? O Atlético vem de 7 vitórias seguidas, perde o Teran, aí fica 4 jogos sem vencer, volta o Teran e o Atlético explode de novo, né? Termina a Série B com 5 vitórias seguidas. Olha essa sequência, reta final do Atlético Paranaense, rapaziada. Chegou na última rodada brigando por título. O Atlético está de volta à Série A, onde nunca deveria ter saído, assim como o Curitiba nunca deveria ter saído da Série A. A torcida Coxa Branca, que também invadiu esse canal, fez festas maravilhosas ao longo dessa Série B, esteve sempre ao lado do seu time, reclamou quando tinha que reclamar, apoiou quando tinha que apoiar, fez ali um Green Hell maravilhoso contra o Atlético Paranaense, fez outras festas impressionantes, por exemplo, como na penúltima rodada contra o Atlético. Torcida Coxa Branca tá muito feliz, tá de volta à Série A, tá muito esperançosa. O Coxa foi o melhor time da Série B, rapaziada, é o campeão, não é à toa, porque foi o time mais regular. Temos coisas a falar sobre o Coxa do ataque do Curitiba, mas, cara, eu acho que é a hora da gente ver o copo meio cheio, né? Acho que não é meio vazio, o copo meio cheio. Cara, o que o Moza fez com essa defesa do Curitiba, sofreu 23 gols, rapaziada, em 38 jogos. Isso aqui é uma coisa impressionante. Assim, o ataque a gente sabe que foi um problema, terminou com 39 gols dentre os times ali, ó. É o pior ataque dentre os 15 primeiros colocados, né? Empata ali com o ataque... Não, empata com o ataque do Atlético Goianiense. Então, para você ver o nível da defesa do Curitiba. Dentre os 15 primeiros times, o pior ataque é o do Curitiba junto com o do Atlético Goianiense. Mas, cara, a defesa carregou esse time nas costas. E foi uma coisa, assim, impressionante. É aquilo que eu sempre falo. Ataque ganha jogos. Defesa ganha campeonatos, e levou mais uma taça ali pro Curitiba. Curitiba merecedor, foi o time mais linear da Série B. Você não vai ter uma história de superação do Curitiba como você teve da Chapecoense, do Atlético, do Remo, do próprio Criciúma. Não tem uma decaída absurda como teve com Goiás e Novo Horizontino. Foi um time sempre linear ali no topo de tabela. Merecidamente o campeão, o acesso. O único time que teve o acesso antecipado. Todos os outros precisaram da última rodada para conquistar o acesso. E agora a gente começa a pensar no Curitiba no ano que vem, como a SAF vai montar aí esse elenco do Curitiba. Então vai começar esse momento de contratações, de reformulação de elenco. A gente vai falar muito sobre contratações aqui no canal, não deixa de se inscrever. Mas antes de terminar, recado da KTO, o nosso patrocinador. Chance extra rolando até o dia 29. Começa hoje, meu camarada, começa hoje aqui. Você vem na KTO, faz a sua conta através do link que está na descrição. Você tem R$10 de chance extra. Você vem aqui em promoções, fez sua conta no link, vem em promoções, bota aceito participar. Cara, eu vou falar pra você que eu não vou fazer hoje a minha chance extra, tá? Mas hoje eu vou colocar aqui, ó, nessa segunda-feira temos Mirassol e Ceará, eu vou colocar uma dupla Mirassol e Internacional, tá? Então meu bilhetinho ficou assim, eu não vou usar minha chance extra ainda, eu vou com cautela essa semana, por isso eu vou botar R$5 nesse joguinho aqui. Se você quiser fazer sua chance extra, você precisa fazer uma tripla, tá? Você precisaria colocar mais um jogo aqui e aí tá tudo certo, beleza? Assim funciona, depois ver as regras, mas o meu bilhete vai ser esse, meu irmão. Aposte com moderação, isso aqui é só para 18 anos, faz sua conta através do link que está
nos comentários, beleza, meu irmão? Muito obrigado a você que participou dessa Série B 2025, foi a maior cobertura da história do torcedorismo de Série B e vai aumentar para o ano que vem, tá? Vai dobrar, vai triplicar a nossa cobertura, a gente vai começar a ir para os jogos com mais frequência, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e hoje temos live de encerramento da Série B, meu irmão, você vai querer participar, então se inscreve, ativa o sininho para participar da live de encerramento da Série B, te espero lá, tamo junto, valeu e falou!